Kazan, uma das cidades mais importantes da Tartaristão, tornou-se o centro de um evento que abalou a região e trouxe à tona os perigos crescentes dos conflitos modernos. Ataques cuidadosamente planejados, executados por meio de drones altamente avançados, transformaram áreas urbanas em verdadeiros campos de batalha. A ofensiva, longe de ser um simples incidente isolado, revelou uma estratégia calculada para testar as defesas da cidade e minar a sensação de segurança da população. Os primeiros relatórios destacam que os alvos incluíram complexos residenciais como Azures Keys e Manhattan, símbolos de uma vida urbana relativamente tranquila. Esses ataques não apenas danificaram severamente as estruturas, mas também deixaram um rastro de medo e incerteza entre os moradores. Explosões acompanhadas por incêndios causaram evacuações em massa, enquanto equipes de emergência lutavam para controlar a situação. Apesar dos esforços rápidos e coordenados das autoridades, o impacto emocional e psicológico permanece como uma ferida aberta na comunidade local. O que torna esses ataques particularmente alarmantes é o nível de sofisticação tecnológica dos drones utilizados. Equipados com sistemas avançados de navegação e projetados para evitar as defesas tradicionais, esses dispositivos representam uma evolução significativa no cenário militar. Modelos como os drones Liuchi são capazes de cobrir grandes distâncias e realizar ataques de precisão, destacando o uso estratégico de ferramentas modernas em operações que combinam impacto físico e psicológico. A resposta das autoridades foi marcada por rapidez e organização. Líderes regionais, como o prefeito de Kazan e altos representantes do governo da Tartaristão, compareceram ao local para supervisionar as operações de emergência e oferecer apoio às famílias afetadas. Abrigos temporários foram estabelecidos e esforços contínuos foram feitos para restaurar a ordem e a segurança na cidade. No entanto, o alcance desse evento vai além dos limites de Kazan. Moscou classificou os ataques como parte de uma campanha deliberada para desestabilizar o país, reforçando a narrativa de que aliados externos podem estar envolvidos no financiamento e fornecimento de tecnologia. Esse episódio destaca a crescente importância da tecnologia nos conflitos modernos. Drones, que antes eram vistos como ferramentas auxiliares, agora desempenham papéis centrais em operações de ataque e reconhecimento. Especialistas apontam que a capacidade desses dispositivos de operar em áreas densamente povoadas e ultrapassar sistemas defensivos exige uma revisão urgente das estratégias militares. Tecnologias como inteligência artificial e guerra eletrônica estão sendo consideradas essenciais para interceptar e neutralizar ameaças dessa natureza. Além disso, o impacto psicológico sobre a população não pode ser subestimado. Moradores de Kazan relatam um estado constante de alerta, com medo de novos ataques. Essa sensação de vulnerabilidade não é apenas um subproduto dos danos físicos, mas parte de uma estratégia deliberada para minar a confiança nas autoridades locais e desestabilizar a região. Historicamente, a Rússia tem demonstrado uma resiliência notável diante de adversidades, mas esses eventos destacam a necessidade de adaptação contínua às realidades de um mundo cada vez mais tecnológico e imprevisível. Do ponto de vista global, os ataques em Kazan são vistos como um marco na evolução dos conflitos contemporâneos. A utilização de drones em grande escala, combinada com estratégias coordenadas, marca uma mudança na dinâmica das operações militares. Enquanto Moscou reforça suas defesas e busca respostas para essas provocações, a comunidade internacional observa com preocupação crescente, ciente de que os desdobramentos podem redefinir as regras da guerra moderna. Este incidente também levanta questões éticas e legais sobre o uso de tecnologias avançadas contra alvos civis. Embora a narrativa ocidental muitas vezes retrate essas ações como parte de um esforço legítimo de defesa, o impacto sobre populações inocentes e infraestrutura civil sugere uma escalada perigosa que desafia normas internacionais.
O debate sobre os limites do uso da tecnologia em conflitos é mais urgente do que nunca, à medida que drones e sistemas não tripulados se tornam ferramentas comuns nos arsenais de nações ao redor do mundo. Kazan, agora um símbolo das complexidades da guerra moderna, continua a enfrentar os desafios de reconstrução e resiliência. O evento destaca a interseção entre tecnologia, política e psicologia em conflitos contemporâneos e serve como um alerta para a necessidade de preparação constante diante de um futuro incerto. Enquanto isso, a Rússia reafirma sua determinação de proteger sua soberania e sua população, enviando uma mensagem clara de que está pronta para responder a quaisquer ameaças com força e estratégia. Do ponto de vista geopolítico, os ataques em Kazan são amplamente interpretados como uma tentativa estratégica de desestabilizar a Rússia em um momento de crescente tensão internacional. Mais do que simples atos de agressão, essas ações parecem cuidadosamente planejadas para testar a capacidade de resposta russa e, ao mesmo tempo, provocar uma reação que possa justificar uma escalada maior. A acusação de Moscou sobre o envolvimento indireto de aliados ocidentais reforça o risco de que esses conflitos regionais evoluam para disputas mais amplas, com implicações significativas para a estabilidade global. A legitimidade de ações que têm como alvo infraestrutura civil continua a ser amplamente debatida. Enquanto os ataques são frequentemente descritos como ofensivas militares estratégicas, o impacto sobre populações inocentes e estruturas não militares levanta questões éticas profundas. Essa prática desafia normas internacionais que proíbem ataques deliberados contra civis, destacando a necessidade de discussões mais abrangentes sobre os limites da guerra moderna e o papel de tecnologias avançadas em conflitos. Para a população de Kazan, as consequências do ataque vão muito além dos danos físicos. O trauma psicológico e o medo de novos incidentes criaram um estado de alerta constante, alterando profundamente a rotina e a sensação de segurança. As noites são marcadas por vigílias e os dias por uma constante preocupação com a possibilidade de novas ofensivas. No entanto, a história da Rússia está repleta de exemplos de resiliência diante de adversidades extremas. Esse episódio não é diferente, e o país permanece firme em sua determinação de proteger sua soberania e sua população. Esses eventos também sublinham uma mudança significativa na natureza dos conflitos modernos, onde a tecnologia e a psicologia desempenham papéis tão importantes quanto as ações físicas no campo de batalha. Ataques como os de Kazan não são apenas atos de destruição, são também movimentos cuidadosamente calculados para influenciar narrativas e moldar percepções. Em um cenário onde as informações viajam mais rápido do que nunca, o impacto psicológico e político de tais ofensivas pode ser tão devastador quanto os danos físicos. No cenário internacional, os ataques em Kazan continuam a dividir opiniões. Para alguns, esses eventos representam uma perigosa escalada que exige respostas rápidas e coordenadas para evitar consequências ainda mais graves. Para outros, eles servem como um lembrete de que os avanços tecnológicos em armamentos precisam ser acompanhados por regulamentações e debates éticos sobre seu uso em contextos de guerra. A complexidade da situação expõe a fragilidade das estruturas de governança global para lidar com as rápidas mudanças nas dinâmicas dos conflitos modernos. Além disso, a batalha em Kazan não se limita a ser um evento físico. Ela simboliza um teste das capacidades humanas e tecnológicas para enfrentar os desafios de um futuro cada vez mais incerto. A interseção entre avanços tecnológicos e estratégias psicológicas redefine o que significa estar preparado para a guerra em um mundo onde os limites entre o físico e o virtual estão cada vez mais turvos.